Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 14, 15 e 16. Se você pode ficar em pé, fique em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Carta aos Romanos, capítulo 8, os versículos 14, 15 e 16. Eu irei ler o 14 e o 15 e todos lerão o 16. Combinado assim? Amém. Amém. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim os versículos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. 16? Mesmo espírito de filhos de somos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos mais uma vez no 16? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Podem tomar os seus lugares. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Bem, amados, quando a palavra do Senhor nos diz que nós somos filhos de Deus, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O versículo 16 nos diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos criou, Ele soprou em nós o seu Espírito. Coisa linda. Por isso que quando eu olho para você, eu sinto, eu testifico, eu me identifico que você é um filho de Deus. E isso é maravilhoso. Eu gostaria de falar, de mencionar um fato que aconteceu. Houve muita chuva no estado do Nordeste, no estado de Alagoas, e a chuva era muito grande e veio que uma destruição, e as pessoas perderam suas casas, perderam tudo o que pertencia. E um dia um desses moradores resolveu passar por aquela região para ver se encontrava alguma coisa que ele pudesse, guardar, recuperar, e seria para ele uma grande vitória. E não desse dia que ele estava procurando, chegou um casal de pessoas perguntando se conhecia alguém da descendência portuguesa e que morava em tal lugar e que seu nome era Manuel. Aí ele disse: sim, sou eu. Aí eles disseram: não, nós somos nós trabalhamos numa agência bancária e uma pessoa da sua família faleceu e deixou uma herança para você, deixou um depósito muito grande para você, e nós queremos que você vá até a agência para fazer a retirada. Então aquele moço se prontificou e foi. Chegando à agência, ele se identificou: eu sou o Manuel, vocês foram, me procuraram, eu estou aqui para receber aquilo que é por meu direito. Aí eles disseram: então, por favor, me apresente o seu documento de identidade. Ele disse: eu não tenho.
porque com a chuva veio a destruição e eu fiquei sem identidade. Então o seu CPF, por favor. Eu também não tenho, a água levou, não tenho nada. Nenhum documento que identifique que você é o senhor Manuel, e o sobrenome que eu esqueci agora. Aí ele disse, eu não tenho. Aí eles disseram, eu lamento muito, mas nós não podemos fazer a entrega de 1 milhão de euros que a pessoa faleceu e deixou para você. Por falta de uma identidade, por falta de uma documentação que comprovasse quem realmente ele era, ele perdeu aquele dinheirão todo. Que triste fim, né? A história. Eu gostaria de falar nesta noite sobre a identidade espiritual. Diariamente, nós percorremos, trabalhamos e nós precisamos dessa nossa identidade. E nós temos escolhas a fazer no nosso dia a dia. Sejam elas boas ou ruins, positivas ou negativas, nós precisamos tomar, essas decisões. E isso nos identifica, que eu sou o que você é, que nós somos, as nossas decisões. Na nossa vida cristã não é diferente. Nós, como servos do Senhor, precisamos tomar as decisões que nos testifiquem, que nos identifiquem que somos realmente servos do Senhor, que nós servimos a Ele, que nós realmente temos Ele como nosso Senhor. E meditando nessas palavras, eu posso ver que eu posso me identificar mediante as minhas decisões, as minhas ações, vivendo em obediência. Vivendo em obediência, eu posso escolher viver em obediência. A palavra do Senhor nos diz lá no livro aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 8, que Abraão, ele obedeceu o chamado do Senhor. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Abraão, ele não sabia que ele ia sair de um lugar e ia para um determinado local fixo. Mas ele, em obediência ao Senhor Deus, ele acreditou que Deus cuidaria dele em todos os sentidos, até chegar no local onde Deus o indicaria posteriormente. Nós vemos que Noé também, ele foi obediente à voz de Deus. Por quê? Porque Deus disse para Noé construir uma arca. E a arca era para separar, guardar as pessoas a quem Deus disse que estaria salvando, porque o mundo estava em total destruição, ninguém queria mais saber de Deus, e Deus disse, precisa fazer alguma coisa aqui. Então Deus disse a Noé para ele construir uma arca, e ali seria a salvação da sua família e daqueles animais, um casal de cada animal. Como os irmãos todos conhecem a história, eu não estarei mencionando, mas estarei dizendo aqui da obediência de Noé. Por que Noé? Ele foi obediente, porque ele era um homem justo, ele era um homem que realmente andava com Deus. Se ele não obedecesse à voz de Deus, porque construiu uma arca para receber muita chuva. Como chuva? Nunca choveu? Não é verdade? Mas ele obedeceu, porque Deus disse.
e ele ouviu a voz de Deus e construiu aquela arca, e foi uma bênção, foi vitorioso porque ouviu a voz de Deus. Nós podemos ver também lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, 37, 38, 39, vai dizer sobre a história de José. José, como eu acabei de cantar agora, de louvar o Senhor, José, ele foi muito abençoado. Mas ninguém recebe nada assim, né? Chegar aqui e vou te dar o que você está precisando. Não, sempre nós precisamos fazer algo para obter algo melhor ainda. E José, ele esteve sempre firme nas promessas de Deus, porque Deus deu a ele lá no início sonhos. Ninguém acreditava, até mesmo a sua família, né? Eles venderam José, e foi uma história cheia de batalhas, mas ele permaneceu no propósito. Ele foi obediente. Quando Potifar deu a ele a autonomia de estar cuidando de todas as suas coisas, Potifar nem sabia mais o que ele tinha. Então assim, José tinha toda uma autonomia sobre tudo. Mas uma coisa José menciona, que ele não tinha domínio, ele não tinha poder, que era a mulher de Potifar. E ela ficou encasquetada com esse negócio e tentou destruir a vida de José. Mas ele permaneceu firme no propósito e não deixou se levar pelo que aquela mulher gostaria que ele fizesse. Ele também viveu em obediência. Aí você diz, mas viver em obediência é fácil? Não, eu também acho que não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. Enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades? Sim. Mas sem dúvida, maiores são as bênçãos encontradas na jornada daqueles que obedecem a Deus. Bem maiores são as vitórias alcançadas por aqueles que permanecem na presença de Deus. Então, vale a pena vivermos em obediência. Outro ponto que eu gostaria de falar é perseverar na fé. Essas pessoas obedeceram. Não somente obedeceram, mas permaneceram firmes, acreditando naquilo que Deus lhes dissera. Lá no livro aos Hebreus, no capítulo 11, ele é um capítulo que nos mostra muitos dos nossos irmãos que pela fé foram vitoriosos. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Irmão, eu não vejo o meu carro, mas eu creio pela fé que ele vai chegar. Creio que ele vai chegar. Crer é isso, é não ver, não tocar, mas acreditar que ele chegará, porque nós cremos no Deus que pode fazer o impossível. Aleluia. Nós podemos ver no versículo 27, antes um pouquinho do versículo 27, nós podemos ver que no 24, Hebreus 11, 24, ele diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme
como vendo o invisível. Ele permaneceu acreditando que Deus daria a vitória. Daria aquela vitória, mesmo que aos olhos humanos parecia impossível. Mas Deus foi com Moisés. Nós podemos ver também que o apóstolo Paulo, quando ele já próximo de findar os seus dias na terra, lá em 2ª carta aos Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, é um versículo bastante conhecido, que ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia, glória a Deus. Combater o bom combate. Combater o bom combate. Acabar a carreira, mas guardar a fé. Nós precisamos, todos os dias, lutarmos para estarmos em obediência ao nosso Deus. Nós precisamos, todos os dias, perseverarmos na fé, acreditando que Deus, Ele está conosco e que todos os nossos sonhos em Deus serão realizados. Porque muitas vezes eu quero que algo aconteça na minha vida, mas será que esse algo que eu quero é o que Deus quer para mim? Será? E muitas vezes nós ficamos até meio, mas Deus queria tanto isso e você não recebeu. Porque a vontade do Senhor é a melhor para nós. E quando nós compreendemos que o que Deus tem para nós é melhor do que eu quero, independente de sabermos se Deus quer aquilo que eu quero, entenderam, né, irmãos? Nós prosseguimos a jornada com mais alegria. Porque nós aceitamos o melhor de Deus para nós. Quando nós compreendemos isso, nós conseguimos pelejar sabendo que nós receberemos sim o melhor de Deus para nós. Aleluia. E quando nós prosseguimos vivendo em obediência, perseverante na fé, em unidade com os irmãos, em comunhão com a igreja, que coisa linda, né, pastor Dom? Ver os irmãos sempre unidos, trabalhando pela mesma causa. Qual a causa? A causa do nosso mestre, o Senhor Jesus. Quando assim nós fazemos de todo o nosso coração, podemos ter a certeza de que nós estaremos com Cristo, estaremos participando de uma herança maravilhosa que Deus tem para nós. O versículo 17 no livro que nós lemos aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, diz assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, irmãos, vale a pena estarmos na presença do Senhor. Vale a pena perseverarmos em obediência. Vale a pena estarmos com a nossa fé firmada em Cristo. Vale a pena estarmos em comunhão uns com os outros, em comunhão com Cristo, porque muito em breve nós todos estaremos ali no céu, para sempre com o Senhor na glória. Aí você vai dizer: Senhor, valeu a pena. Aleluia.
Valeu a pena, irmãos, valeu a pena passarmos por algumas dificuldades, valeu a pena nós abrirmos mão dos nossos desejos, valeu a pena, porque nós estaremos para sempre com o Senhor ali na glória. E não haverá mais choro, tristezas, não haverá mais separação. Eu estou aqui hoje em Brasília, amanhã eu estou no Goiás, depois eu vou para o Nordeste, depois eu vou para o Tocantins, aí eu vou ficar com saudade dos irmãos. E lá no céu não, nós estaremos todos reunidos para sempre, somente adorando o nome do Senhor. Então vale a pena permanecermos na presença do Senhor, vale a pena mantermos essa nossa identidade como filhos de Deus, vale a pena nos identificarmos como filhos de Deus através de demonstrarmos que o Espírito Santo habita em nós. Vale a pena nós identificarmos como filhos de Deus. Quando nós falamos identidade, nós temos um documento que se chama Identidade, RG. Tem gente que tem uma vergonha de mostrar a identidade, né? Pega a identidade e fala assim, não olha a foto não. Não olha a foto porque eu não fiquei bem na foto. Olha só os números e o nome, tá bom? Mas que nós não venhamos ter vergonha de nos identificarmos como filhos de Deus por onde passarmos. Vamos dizer mesmo de coração que nós somos filhos de Deus, que nós servimos ao Senhor Jesus, porque vai valer a pena. Já valeu a pena. Diz aí, já valeu a pena. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos nesta noite. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor venha de uma forma maravilhosa abençoar a cada um que veio nesta noite para adorar o nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo continue falando em cada um de nossos corações. Amém? Quero louvar a Deus e agradecer. Pastor Tom, que Deus abençoe.